Olá, bom dia. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia para você que está aqui a me ouvir, que teclou nesse vídeo para ouvir o que eu tenho para vocês nesta manhã, para que eu tenho para vocês nesse dia. O amor somente de Deus. Pela observação do mundo que nós vivemos hoje, vocês hão de concordar comigo com aquilo que eu vou trazer para vocês nesta manhã, neste momento. Estou falando amanhã, mas você pode estar me ouvindo, você pode me ouvir à tarde ou à noite, em qualquer momento do dia. Eu sei disso. Mas eu estou fazendo esse vídeo agora pela manhã. Quando nós observamos o mundo que nós estamos vivendo hoje, as coisas da forma como estão acontecendo, e eu falo isso tanto fora da igreja como dentro da igreja, pessoas, a apostasia da fé, pessoas caindo na fé, se esfriando no amor, se esfriando na fé, se desviando da presença de Deus, pessoas que não conseguem mais orar. E também o que nós vemos, o mal prosperando, as doenças se multiplicando, os sinais de terremotos, maremotos, desastres naturais acontecendo a todo instante, todos os dias. Nós vemos o coração odioso, a facção, a divisão ocorrendo entre o povo, pessoas não se suportando mais, famílias se diluindo e tantas outras coisas destruindo a sociedade qual Cristo, Deus, fez para o ser humano, a família de uma forma natural, filhos se voltando contra pais, pais contra filhos, a ponto de matarem um ao outro. Então eu posso dizer, e você há de concordar comigo, o amor esfriou. O amor não esfriará. Aquela profecia que diz que o amor esfriará, são esses tempos que nós estamos vivendo. E nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, o amor já esfriou. Onde nós vemos o amor é apenas em alguns daqueles que são realmente de Deus. A igreja, não sociedade. A igreja, não templo humano, não templo de barro, de pedra. Mas a igreja, ser humano, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Alguns que ainda não se desvirtuaram, que ainda permanecem firmes na fé e que buscam o Deus vivo em oração, que se preocupam em transmitir a palavra, as verdades das profecias que estão se cumprindo e daquelas que hão ainda de se cumprir. E o amor, a profecia que diz que o amor esfriaria, já esfriou. Quando você contempla, quando você observa, se você é um bom observador, observadora, você vê, você percebe que o amor esfriou no mundo. O que existe é guerra. São guerras internas, guerra entre famílias, guerra na família, guerra entre nações, países, guerra entre classes sociais, guerra entre pessoas que têm a sua etnia diferente. E quem causa divisão, quem causa facção? A Bíblia nos fala, é o inimigo. Ele lança joio, ele faz armadilha, ele coloca, ele risca o fogo. E as pessoas estão comprando essa ideia, estão se zangando uma com as outras muito fácil. Então, se você é observador, se você tem observado, você vai concordar comigo que vivemos em um mundo cheio de infelicidade. Quando olhamos para a cara das pessoas, as pessoas tristes, pesarosas, preocupadas com o futuro, preocupados inclusive com o próprio presente, com o próprio hoje, o que vai ocorrer hoje, o que acontecerá hoje. Quiçá o futuro, pessoas preocupadas, e devem se preocupar mesmo, porque só existe um caminho para a libertação e salvação de toda essa situação que nós estamos vivendo, para nós passarmos por tudo que há de acontecer ainda, grandes desastres, grandes levantes, homens amantes de si mesmo, ricos, dito ricos, milionários, bilionários, trilionários deste mundo, que querem escravizar o povo, aquele que está embaixo da pirâmide sustentando toda a riqueza deles, que trabalham para a prosperidade deste mundo, para a prosperidade dos países, dos estados, e que são roubados de diversas formas, através de vários impostos. E nós vemos aí pessoas gastando esses dinheiros em benefício próprio. Presidentes, pessoas que estão no poder, vivendo uma vida regalada, em cima do sacrifício de muitos, de milhares. Vivemos sim em um mundo cheio de infelicidade. E por isso eu te convido a abrir os teus olhos e encarar essa verdade. O amor já se esfriou.
O amor já se esfriou. Amor agora é só o amor de Deus. E é nesse que você tem que buscar. E o amor de Deus só sente, só percebe, só vive aquele que vive ainda no Espírito, aquele que ainda mantém a fé. Como está escrito, chegará o tempo em que o meu justo viverá pela fé. E até ele se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Então não retroceda, permaneça nessa fé. Se você quer viver, se você acredita em um novo mundo, um mundo repaginado, um mundo transformado, onde Cristo reinará plenamente, absolutamente, você se mantém firme até a morte. Você se mantém firme, você não temerá a morte dessa carne, desse corpo, até porque esse corpo se corrompe, envelhece e morre. Mas e o teu espírito? Para onde vai? Porque existem dois caminhos, não existe uma terceira via, é céu e inferno. Nós vivemos no mundo da dualidade, como eu já tenho dito várias vezes. É o certo e o errado, a mentira e a verdade, a luz e as trevas, tudo é dois, tudo é dualidade. Nós precisamos buscar aquilo que nos torna pleno, que nos faz ser três, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sermos de fato, de verdade, além desse corpo, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, sermos parecidos com Deus, nos identificarmos com Cristo, o ungido. Cristo significa ungido, e Jesus Cristo, aquele que foi morto na cruz, é Ele o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Em nenhuma outra escritura que se diz sagrada, que existem muitas por aí, saiba você, de diversas religiões, nenhuma delas existe alguém que é chamado de Salvador, que veio para salvar. Somente nas escrituras sagradas, chamada Bíblia, onde foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, homens escreveram inspirados por Deus, para nos deixar a mensagem, o recado do Pai Eterno, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para nós, para que nós vivêssemos essas verdades, vivêssemos os princípios, vivêssemos com finalidade, observando tudo aquilo quanto Ele nos tem dito, através das suas santas escrituras. Mas o que nós vemos no mundo hoje são mentes dominadas agindo contra a paz. Não querem paz, eles querem guerras, eles querem divisão, eles querem ver o circo pegar fogo. Acorda, desperta, meu irmão, minha irmã, desperta você que dorme. Reúna-se com o povo de Deus. Não fique isolado, não fique só, porque isolado você é fraco. Isolado você não consegue nada, porque na hora que o leão abrir a boca sobre você, você estando só, a sua força será pouca. Mas quando nós estamos juntos, quando estamos unidos, a nossa força é grande e poderosa. Porque quando comungamos, quando estamos em comunhão com os irmãos, estamos também em comunhão com Deus, como está escrito: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Aí você pensa, e onde tiver uma multidão, mais de 50, mais de 100 pessoas de fé juntas, o fogo desce, treme como aqueles que oraram por Pedro quando Pedro estava preso em cadeias. Oraram e diz as escrituras que o lugar tremeu diante da força e do poder da oração que era erguida. E Pedro foi liberto lá da cadeia onde ele estava. Mas por isso que eu afirmo, nós vemos hoje mentes sendo dominadas pelo mal, agindo contra a paz, querendo guerra. Isso tudo é o que nos traz uma grande, imensa guerra, primeiro interna e depois se externa contra o próximo. Uma guerra interna que se externa contra o próximo. Você passa a odiar as pessoas, e se você for pensar, de graça, por motivos bestas, pequenos. As pessoas de hoje em dia só se importam consigo mesmas. Eu por si, cada um por si. Não existe isso. Tem que ser um pelo outro. É isso que a Bíblia ensina. Se esqueceram do grande amor, daquele grande amor que um dia nos salvou. Não se lembram daquele dia que Deus mostrou o seu grande amor por nós, quando Ele viveu tendo uma morte terrível em nosso lugar, quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e na pessoa de Jesus estava Deus, o Espírito de Deus, vivendo nele, curando enfermos, ressuscitando mortos, transformando vidas. E Ele mesmo se doou por nós, sendo nós imerecedores de tamanha oferta, de tamanho sacrifício, mas Ele nos amou e nos entregou por nós, tendo uma morte terrível em nosso lugar. Você tem que ter consciência disso. Você tem que dar valor a isso e correr para Cristo enquanto é tempo, porque Satanás e seus anjos já abriram suas bocas e estão destruindo o mundo. O filho da iniquidade está para aparecer, está para se mostrar para o mundo. E ai daqueles
que estiverem longe da luz, ai daqueles que estiverem longe de que serão enganados e adorarão a besta e o falso profeta. Não esteja você entre eles. Acorde enquanto é tempo. O tempo urge. O tempo está próximo demais. Nunca estivemos tão próximo como em qualquer tempo da história. Todas as coisas estão acontecendo e acontecendo tal como descrito em Apocalipse, em Daniel, em Isaías, em Joel, tal como está escrito em Mateus 24, 25, Jesus falando. Os sinais estão aí. Observe, veja. Você é da fé? Então creia naquilo que você lê nas Escrituras. Não rejeite as Escrituras. Só Jesus Cristo pode te libertar. Só Jesus Cristo pode libertar a alma, o espírito do ser humano. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Se viver sem Ele, não dá, é impossível. Somente através de Jesus, porque Ele é Salvador. Somente nas Escrituras Sagradas, como eu já disse, eu repito, somente nas Escrituras Sagradas, chamada Bíblia, é que existe um Salvador. Em nenhuma outra, não existe outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Por isso eu te convido e te faço um alerta. Saia desta vida de tristeza e dor. Saia dessa vida de sofrimento. Eles prometem várias coisas que aparentemente são boas, mas o seu fim não é o melhor. O começo, meio e fim, bom, melhor é em Cristo. Esteja em Cristo, porque Ele é Salvador, somente Ele é Salvador. Como está escrito em uma passagem, houve um corte no vídeo, vocês devem ter percebido. Mas para encerrar essa mensagem, João 3,16, conforme estava dizendo, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nosso convite hoje é: não perca tempo, não espere para amanhã, hoje mesmo, porque você não sabe o que pode acontecer com a tua vida no decorrer dessa história, da forma como está o mundo. Amanhã você pode não existir mais, podemos não existir mais. Aceite Jesus mesmo agora. Corra para os braços daquele que pode te salvar, que pode te dar vida e vida eterna no Espírito, em um mundo de paz, em um mundo em que todos pensam, todos agem de forma idônea, reta e justa. É o que deseja o coração daqueles que são bons, porque o ímpio, ele deseja o mal, ele deseja a guerra, ele não quer paz. Não seja desse jeito. Não permita que o ódio tome conta do teu coração e da tua alma. Venha para a luz, saia das trevas. Venha para a luz, deixa Cristo te iluminar, deixa Ele transformar a sua vida, porque Ele tem esse poder de transformar vidas. Vocês podem ver vários testemunhos, se você vir para cá, vários testemunhos de pessoas, quem eles eram e quem eles são hoje. Transformação maravilhosa que Deus pode fazer na vida do ser humano. Então meu convite é esse: vem, porque o tempo está escasso. Em nome de Jesus, o Senhor vem abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Vem iluminar a tua mente e te trazer paz. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.